Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar as fórmulas Calculate e Calculate Table, que são duas fórmulas dentro do Power BI. Você já deve ter ouvido falar na fórmula Calculate, que é simplesmente a fórmula mais importante do Power BI, só que quando a gente está escrevendo ali a fórmula Calculate, aparece como sugestão também a fórmula Calculate Table. Então, nessa aula eu vou te mostrar o que é essa fórmula Calculate Table, o que ela faz, qual a diferença para a fórmula Calculate. Então, bora para o conteúdo de hoje. Bom, para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link do arquivo da aula, que é super importante de você baixar para você conseguir fazer o download. E também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas no Power BI para você, depois dessa aula, continuar aprendendo mais. Mas vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Dentro aqui do Power BI, eu estou, lembrando, os arquivos estão aqui na descrição para você poder fazer o download, eu tenho uma tabela de vendas. E aí nessa tabela de vendas, a gente tem, por exemplo, vendas fictícias aqui de cursos da hashtag. Então a gente tem quem é o aluno que comprou, que é basicamente um aluno e um código dele, qual produto que ele comprou, então se ele comprou curso de Excel, de Power BI, de Power Apps, de Python e assim por diante. E aí a gente tem várias informações, então a forma de pagamento, o valor pago, a data da compra e assim por diante. E a gente tem, na verdade, separação, digamos assim, entre duas empresas aqui. A gente tem a empresa hashtag treinamentos, que tem os cursos de Excel, Power BI, VBA, Power Apps, apresentações. E a gente tem a empresa que é a hashtag programação. A hashtag programação ela tem os outros cursos aqui, que são os cursos de Python, SQL e ciência de dados. Então, imagina o seguinte, deixa eu tirar esse filtro aqui que eu fiz. Imagina que a gente queira saber, por exemplo, qual que é a soma das vendas de cursos da hashtag treinamentos. Então a gente vai conseguir fazer isso justamente usando a fórmula Calculate para permitir a gente fazer alguma conta baseada em uma condição. Então, para a gente começar de forma direta aqui, essas duas fórmulas, Calculate e Calculate Table, as duas servem para a gente criar filtros. Então, basicamente, lembrando, a lógica da fórmula Calculate é basicamente eu conseguir fazer uma conta baseada em alguma condição, em algum filtro. Só que a diferença, para te adiantar, a diferença entre a fórmula Calculate e a fórmula Calculate Table é que a fórmula Calculate, o resultado dela vai ser um número. A fórmula Calculate Table, o resultado dela não vai ser um número, o resultado dela vai ser uma tabela com o filtro que eu criei, beleza? Então vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Então vamos lá. Imagina que eu queira saber qual foi o faturamento da empresa hashtag treinamentos. Então não quero saber hashtag programação, só hashtag treinamentos. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia clicar com o botão direito aqui na minha tabela para criar uma nova fórmula, uma nova medida. E aí dentro dessa nova fórmula, eu vou chamar ela aqui de faturamento hashtag treinamentos. E aí o valor vai ser o seguinte, eu vou usar a fórmula Calculate porque eu quero fazer uma conta baseada em uma condição. Então fórmula Calculate, para pular uma linha para organizar minha fórmula, eu vou dar um Shift Enter. E aí qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero somar o valor pago, que é essa coluna aqui, ó, valor pago. Então eu quero somar o valor pago, fecha parênteses, beleza. Agora eu vou para a próxima parte da fórmula, então eu vou colocar vírgula, agora eu tenho que colocar o filtro, ou seja, qual é a minha condição? Eu quero somar todos os valores pagos? Não, só o valor pago, onde a empresa é igual a hashtag treinamentos. Então eu vou colocar aqui a coluna que eu quero filtrar, que é a empresa, tem que ser igual a hashtag treinamentos. Fechei as aspas dentro da hashtag treinamentos, porque hashtag treinamentos é um texto, e fechei o parênteses da fórmula Calculate. Então eu falei para ele que eu quero somar os valores das parcelas pagas, mas só das parcelas da empresa hashtag treinamentos, dos cursos da hashtag treinamentos. Cursos da hashtag programação não me interessam agora, beleza? Então agora se eu quiser saber o resultado aqui dessa medida, olha só, eu posso voltar aqui numa nova página, e aí posso colocar um cartão, dentro desse cartão posso colocar aqui, ó, faturamento da hashtag treinamentos, que foi de 23 milhões, que é diferente do faturamento da empresa inteira. Se eu criasse uma fórmula para calcular o faturamento da empresa inteira, como é que ia ficar? Só uma soma simples. Então, ó, botão direito, nova medida, e eu colocar aqui, ó, faturamento total vai ser, por exemplo, a soma da coluna de valor pago. Simplesmente isso, só a soma da coluna de valor pago. E se eu pegar essa medida e colocar dentro de um cartão, ele vai dar maior do que os 23 milhões, porque ele está incluindo a hashtag programação. Ó. Faturamento total está lá 26 milhões. Então já dá até para ver o faturamento da hashtag programação, que seria a diferença de um para o outro. Beleza, então isso é a fórmula Calculate, permite a gente fazer conta baseada em alguma condição. Só que agora vamos para a fórmula Calculate Table, que é basicamente criar uma tabela de acordo com algum filtro específico. Então aqui dentro do Power BI, voltando aqui para a tabela, se você clicar na guia página inicial,
você vai ver que a gente tem 3 jeitos de criar fórmulas no Power BI. A gente tem nova medida, que foi o que a gente acabou de fazer, quando a gente quer calcular um número. A gente tem nova coluna, quando a gente quer criar uma coluna nova na nossa tabela, que não é o caso. Ou eu tenho nova tabela, para quando você vai usar uma fórmula que te permite criar uma nova tabela. Então existem fórmulas no Power BI que retornam números, que é a grande maioria, né? Então fórmula soma, média, calculate, fórmula máxima, fórmula mínima e assim por diante. Só que existem fórmulas que retornam para a gente tabelas, beleza? Que é o caso, por exemplo, da Calculate Table. Então olha só, vou criar uma nova tabela e qual que é o meu objetivo nessa nova tabela? É basicamente criar uma versão da tabela de vendas, mas somente contendo as vendas da hashtag treinamentos. Eu não quero olhar a hashtag programação. Então, basicamente, ele vai pegar e ele só vai olhar as vendas de hashtag treinamentos. O que for hashtag programação, por exemplo, olha só, o que for hashtag programação, a ideia é que não apareça nessa nova tabela, tudo bem? Então, deixa eu limpar o filtro aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, página inicial, nova tabela, e aí eu vou chamar essa tabela aqui de vendas hashtag treinamentos. Perfeito. E aí eu vou usar essa fórmula Calculate Table. Inclusive, olha só, como eu estou criando uma nova tabela, ele nem mostra para mim, quando eu começo a escrever Calculate, ele nem mostra a fórmula Calculate normal, porque a fórmula Calculate normal é para retornar números. Como eu estou criando uma fórmula obrigatoriamente de uma nova tabela, ele só me mostra fórmulas que criam tabelas. Por exemplo, Add Columns, fórmula All, fórmula Calendar, fórmula Calculate Table e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, ó, Calculate Table. E aí a lógica vai ser muito parecida. Só que, como a fórmula Calculate retorna um número baseado em uma condição, a fórmula Calculate Table vai retornar uma tabela baseada em uma condição. Então a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: Alon, qual é a tabela que tem os valores que você quer filtrar? Bom, a tabela é a tabela original base de vendas. Eu vou escrever aqui, ó, base vendas. Vou até pular uma linha antes aqui, ó, Shift Enter. Vírgula. Agora, qual é o filtro que eu quero aplicar nessa tabela? Eu quero retornar todas as linhas da tabela? Não. Só quero as linhas onde a empresa é hashtag treinamentos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Empresa, coluna empresa lá da tabela de vendas, tem que ser igual a hashtag treinamentos. Fecha as aspas, fecha parênteses. E olha só, ele retornou exatamente a mesma tabela, só que uma versão reduzida dela, uma versão filtrada, que é justamente só com a empresa hashtag treinamentos. Tanto que, olha só, se você olhar no filtro, só tem as vendas de hashtag treinamentos. E aí, para confirmar, deixa eu voltar na tabela de vendas. Então, cliquei na tabela de vendas. A tabela de vendas original tem 57 mil linhas, 57.333 linhas. Se eu clicar na outra tabela, que é a tabela das vendas de hashtag treinamentos, ela tem menos linhas, tá vendo? Ao invés de 57 mil, 50 mil linhas. O que quer dizer que realmente ela está filtrada. Bom, só que a princípio, então, eu poderia terminar a aula por aqui. Então, a fórmula Calculate retorna um número, a fórmula Calculate retorna uma tabela. Só que não adianta nada terminar a aula aqui e te mostrar só isso, se eu não te mostrar, tá, mas para que na prática eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? Vamos lá, então. Deixa eu seguir aqui. Seguinte. Então, você viu que a fórmula Calculate Table serve basicamente para a gente criar novas tabelas. Só que o legal da fórmula Calculate Table é, eu posso usar ela para criar tabelas, fisicamente, que nem a gente criou aqui, ou eu posso usar essa fórmula Calculate Table dentro de outras fórmulas que tem algum argumento ali no meio da fórmula que pede uma tabela como argumento. Eu vou te mostrar um exemplo agora. Olha só. A gente tinha usado... Deixa eu voltar para a tabela de vendas. Então, vamos esquecer a tabela de vendas hashtag treinamentos. Estou na tabela de vendas aqui. Na tabela de vendas, a gente tinha o seguinte, ó. A gente tinha, por exemplo, essa medida que a gente calculou de faturamento hashtag treinamentos. Então, a gente usou a fórmula Calculate para somar, sendo que só quero somar o valor da parcela, onde a empresa é igual a hashtag treinamentos. Dá para chegar no mesmo resultado usando a fórmula Calculate Table? Dá, só que, lembrando, a fórmula Calculate Table, ela retorna uma tabela para a gente. Então, se eu quiser calcular um número, eu preciso usar a principal fórmula que eu vou criar, tem que ser uma fórmula que me retorne um número. Então, eu quero somar, só que eu quero somar baseado em uma condição. Então é o seguinte, vamos lá. Para somar, a gente tem duas fórmulas aqui. Tem a fórmula soma. Então, vou criar uma nova fórmula para a gente chegar no mesmo resultado de faturamento hashtag treinamentos. Botão direito, nova medida, porque eu quero retornar um número. E aí, a medida eu vou chamar de faturamento treinamentos 2, só para a gente saber que é outra fórmula. Então, eu quero somar o valor aqui o valor pago. Para somar, a gente tem duas fórmulas. Tem a fórmula soma,
Só que a fórmula soma, ela pede como argumento uma coluna da nossa tabela. E aí o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar como é que a gente usa a fórmula calculate table. Calculate table ela retorna o quê? Uma tabela. Então eu preciso de alguma fórmula cujo argumento seja uma tabela. Qual é a fórmula para somar que ela pede uma tabela como argumento? É a fórmula SumX. Então a gente tem a fórmula SumX dentro do Power BI que pergunta para a gente basicamente qual é a tabela que tem os valores que eu quero somar. Tranquilo? E aí a tabela, como eu quero somar só as vendas de hashtag treinamentos, eu posso botar aqui, ó, calculate table. Qual é a tabela que eu quero filtrar? Base vendas, vírgula. Qual é o filtro que eu quero aplicar? Eu quero pegar a empresa, tem que ser igual a hashtag treinamentos. Treinamentos. Beleza, fechei a fórmula calculate table, vírgula. Só que eu só preenchi a primeira parte da fórmula SumX. A fórmula SumX pede duas coisas. Primeiro, qual é a tabela que tem os números que você quer filtrar? E depois, qual é a expressão, ou seja, qual é a conta que você quer fazer com essa tabela? Então, o que eu vou colocar agora na expressão? Dentro da expressão, o ideal aqui no caso é a gente colocar, por exemplo, a nossa medida que calculava o faturamento total. Porque a medida que calculava o faturamento total já estava somando os valores pagos das parcelas. Então, eu vou colocar aqui, ó, a medida faturamento total, que ela, a princípio, já calculava o faturamento total para a gente. Só que agora ela vai fazer o quê? Deixa eu até fechar o parênteses aqui. Ela vai calcular o faturamento total levando em conta só a tabela que tem a empresa hashtag treinamentos. Então a gente meio que, vou dar um enter aqui agora só para fechar a fórmula, mas a gente basicamente deu uma volta para tentar fazer a mesma conta, mas só para dar uma recapitulada aqui. Fiz a fórmula SumX, porque a fórmula SumX pede uma tabela como argumento, e falei para ele qual é a tabela que tem os valores que eu quero somar. É a tabela de vendas filtrada. Filtrada com o quê? Só com as linhas onde a empresa é hashtag treinamentos. Só que faltou falar para ele qual é a conta que eu quero fazer com essa tabela. E eu coloquei a medida de faturamento total. E aqui só um detalhe para você ficar atento. Dentro aqui do argumento da expressão da conta que você tem que fazer, é importante que você coloque a medida e não coloque, por exemplo, a soma do valor pago. Senão ele vai acabar, dando errado, porque quando você começa a trabalhar com esse tipo de tabela filtrada, coisa do tipo, dá errado se você fizer a soma manualmente. Então você tem que reaproveitar a medida que você já tinha do faturamento total, porque aí ele vai considerar certinho o faturamento total dessa tabela filtrada, beleza? Então, é só para você colocar a medida aqui que você tinha, somando o faturamento, ao invés de colocar o faturamento manualmente dentro aqui dessa fórmula, beleza? Show! Então, dei o enter aqui agora, vamos ver o resultado que deu aqui. Então, vou voltar lá na guia relatório, vou colocar um cartão, dentro desse cartão, vou puxar aqui, ó, faturamento hashtag treinamentos 2. Tá aqui, 23 milhões, exatamente o mesmo resultado. Só que, de novo, eu dei uma volta gigantesca para conseguir chegar exatamente no mesmo resultado. Era necessário isso aqui? A resposta é não. Então eu só estou te mostrando que isso é uma possibilidade. No caso aqui, o que a gente está fazendo, a fórmula Calculate Table, ela basicamente permite a gente criar essa fórmula, como a gente está colocando ela como argumento dentro da fórmula SumX, repara que eu usei uma fórmula que cria para mim uma tabela, só que eu usei essa fórmula como o que a gente chama de tabela virtual. O que é tabela virtual? É quando você usa uma fórmula que retorna uma tabela dentro de outra fórmula. Então, essa fórmula Calculate Table hashtag treinamentos, eu não criei essa tabela fisicamente. Quer dizer, eu até tinha criado, eu vou até deletar ela aqui só pra gente não confundir, ó, que são as vendas de hashtag treinamentos. Vou clicar nos 3 pontinhos e vou deletar ela. Mas, ó, a fórmula continua funcionando. Por quê? Porque agora eu usei essa fórmula Calculate Table como argumento de uma outra fórmula. Eu não criei uma nova tabela fisicamente dentro aqui do meu Power BI. Então eu não criei nenhuma nova tabela. Eu só estou usando ela como argumento de outra fórmula. Isso aqui, usar uma fórmula que retorna uma tabela dentro de outra fórmula, é o que a gente chama de tabela virtual. Então, tabela virtual, quando você usa uma fórmula de tabela, seja Calculate Table, seja a fórmula All, seja a fórmula Filter, seja outras fórmulas, por exemplo, só que você usa como argumento dentro de alguma outra fórmula. Então, você não está criando a tabela de fato, você só está usando ela como argumento, então a gente chama tem esse nomezinho de tabela virtual. Beleza, só que o objetivo aqui não era... O objetivo aqui, continuando a aula, que eu falei que podia ter parado naquele momento, não era chegar nesse resultado aqui, porque o resultado a gente já tinha chegado de outra forma muito mais simples. Só queria te mostrar que isso é possível também. Mas o que eu quero te mostrar é, beleza, Alan, mas em que caso eu vou de fato precisar usar a fórmula Calculate Table, que até agora a gente não precisou, a não ser que eu realmente quisesse
ter aquela tabela ali, por exemplo. Deixa eu te mostrar um caso aqui, olha só. A gente tem uma outra fórmula, que é uma fórmula que a gente vai querer usar agora, que é o seguinte, olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Dentro dessa tabela, a gente tem uma tabela com as vendas dos cursos da hashtag, de novo, fictícia, só que vendas de forma parcelada. O que quer dizer que essas vendas são parceladas? Quer dizer que, por exemplo, se um determinado aluno parcelou o curso em 10 vezes, quer dizer que ele vai aparecer em 10 linhas diferentes. Se um outro aluno parcelou em 5 vezes, ele vai aparecer em 5 linhas diferentes da minha tabela. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, conseguir olhar os alunos, todos os alunos e todos os cursos, só que eu não quero ficar olhando cada parcela individualmente, eu quero ver a soma de tudo o que ele pagou. Só para deixar um exemplo mais tangível e mais prático possível, eu peguei um exemplozinho aqui no Excel. É o seguinte, imagina que a gente tem uma lista de vendedores e o valor que cada um deles vendeu. Então eu tenho o Alon vendeu 2.000, o João vendeu 5, o Diego vendeu 1.000, o Alon aqui de novo vendeu 3.000, o Diego vendeu 3.000. Essa é a tabela completa das vendas. Só que se eu quiser uma tabela resumida, somando todos os valores de venda de cada vendedor, eu vou conseguir uma tabela resumida assim, ó. Então o Alon vendeu 5.000 no total, que é a soma dos 2.000 com os 3.000. O João vendeu 5.000, que foi a única venda que ele fez. O Diego vendeu 4.000, que é a soma dos 1.000 com os 3.000. Então isso aqui é uma tabela resumida. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa minha tabela de vendas de cursos, eu quero resumir ela. Por que eu quero resumir ela? Porque essa tabela do jeito que ela tá, ela pode acabar atrapalhando algumas análises, porque que nem eu comentei, o mesmo aluno pode aparecer várias vezes pagando o mesmo curso porque ele está pagando parcelado. Só que muitas vezes, para a gente conseguir analisar quantas vendas a gente fez, quanto cada aluno pagou e assim por diante, vai ser mais interessante a gente ter uma tabela não completa, destrinchada com cada parcela, mas sim uma versão resumida dessa tabela, por exemplo, mostrando aqui que o aluno X pagou R$3.000 no total, ao invés de ficar mostrando quanto que ele pagou na primeira parcela, na segunda, na terceira e assim por diante. Então eu quero pegar a tabela e resumir assim como eu fiz nesse exemplo no Excel. A fórmula que permite a gente, dentro do Power BI, resumir uma tabela é a fórmula que a gente chama de fórmula Summarize. Então, a fórmula Summarize é a fórmula que permite a gente criar esse resumo. Então, basicamente, falaria para ele o seguinte, olha só, Power BI, eu quero agrupar, eu quero, que ele chama de Summarize, né, agrupar ou resumir, eu quero resumir os vendedores. O que ele vai fazer resumindo os vendedores? Ele vai considerar uma única vez cada vendedor, sem considerar as duplicatas. Por isso que ele só mostrou o Alon uma vez, o João uma vez e o Diego uma vez. Então a fórmula Summarize faz isso. Só que ela permite a gente fazer alguma conta. Então o que eu quero fazer depois de mostrar os vendedores sem ficar repetindo eles? Eu quero somar os valores de venda, que foi o que eu fiz. Então basicamente pedi para ele agrupar os vendedores somando o valor vendido. O que eu quero fazer nesse caso aqui? Eu quero agrupar os alunos e os cursos. Então eu quero ver o aluno 1 no curso de Excel, o aluno 1 no curso de Power BI, o aluno 2 no curso de Excel, o aluno 2 no curso de VBA, só que eu não quero ver eles pagando várias parcelas, por isso que cada aluno em cada produto só vai aparecer uma única vez. Faz sentido? Ele não vai aparecer mais do que uma vez pagando um curso. Só que o que eu quero fazer? Eu quero somar os valores que ele pagou nas parcelas dele. Como que eu vou fazer isso e como que a gente vai usar a fórmula Calculate Table aí também nesse sentido? Vou te mostrar já já. Primeiro vamos tentar criar essa tabela resumo aqui, olha só. Então eu vou clicar aqui em cima em nova tabela. Dentro de nova tabela, eu vou chamar ela aqui, por exemplo, de vendas resumidas. Vendas resumidas. E a gente vai usar a fórmula Summarize, que é uma fórmula que permite a gente criar uma tabela resumida. Nesse caso aqui eu realmente quero criar uma tabela, porque eu quero ter uma tabela para conseguir analisar as vendas de forma mais fácil, sem ficar tendo que quebrar parcela por parcela do jeito que está na outra. Beleza, ele pergunta assim, Alon, qual é a tabela que tem os valores que você quer agrupar, que você quer resumir? Bom, é a tabela de vendas. Então eu vou escrever aqui, vou até pular uma linha para ficar mais organizado, vou escrever aqui, ó, base, vendas, perfeito. Vírgula, agora ele pergunta assim, Alon, me fala o nome de uma coluna que tem os valores que você quer resumir. No nosso caso, no Excel, a gente resumiu o quê? A gente resumiu, por exemplo, a coluna de vendedores. Então, ele excluiu dados repetidos da coluna de vendedores. Então, vou colocar aqui a coluna de aluno, por exemplo. Beleza? Só que se eu colocar só a coluna de aluno, ele vai mostrar só uma linha para cada aluno. Só que o aluno pode ter comprado Excel, Power BI, VBA, Python e assim por diante. Então, eu quero também agrupar de acordo com o produto que ele comprou.
beleza? O que isso vai mudar na prática? Isso vai mudar o seguinte, olha só. Deixa eu criar um exemplo aqui só para ficar o mais prático possível. Ó. Vou colocar aqui aluno, curso e valor pago na parcela, beleza? Valor pago na parcela. Então, por exemplo, imagina que o Alon comprou o curso de Excel e pagou na primeira parcela, sei lá, R$300. O Diego comprou o curso de Excel e pagou aqui R$500 na primeira parcela, por exemplo. Depois o Alon comprou o curso de Excel com R$300 na próxima parcela. O Alon comprou o curso de VBA com R$500. O Alon comprou o curso de VBA de novo com R$500. O Diego comprou o curso de Python com R$500, beleza? Então, tá nesse formato. Se eu pedir para ele agrupar por aluno e curso, o que ele vai fazer? Ele vai criar assim ó, a tabela aluno e curso. Alon comprou o curso de Excel e Alon comprou o curso de VBA. Então ele vai remover as duplicatas considerando as duas coisas. Então o Alon no Excel só vai aparecer uma vez. O Alon no VBA só vai aparecer uma vez. O Diego vai aparecer uma vez no Excel, apesar dele ter pago várias parcelas. Ele nem pagou várias parcelas. Deixa eu até colocar mais uma aqui. Ó. Diego pagou Excel mais R$500. Diego pagou Python mais R$500. Beleza? Então ele colocaria aqui, ó, Diego Excel, Diego Python e só. Então ele não está removendo todas as duplicatas do aluno. Ele está removendo as duplicatas considerando o aluno e o curso. E aqui ele colocaria o quê? A soma de quanto que cada um pagou no curso. Alon no Excel pagou aqui, ó, 300 mais 300, pagou R$600, hipoteticamente aqui. O Alon no VBA pagou aqui R$1.000. O Diego no Excel pagou R$500. E o Diego no Python pagou aqui, ó, 500 mais 500, pagou 1.000. Então essa é a ideia de agrupar aluno e curso. Fez sentido? Então vamos lá. Vou pedir para ele agrupar os alunos e os cursos, vírgula. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero somar os valores que cada um pagou nas parcelas para ver tudo que eles já pagaram dentro de cada curso, beleza? Então agora eu vou, como eu estou criando uma nova coluna, então isso aqui, deixa eu voltar no Excel, isso aqui eu estou criando uma nova coluna que não existia antes, que é uma soma ali dos valores. Então primeiro eu tenho que colocar entre aspas qual é o nome que eu quero dar para essa coluna, olha só. Então vou colocar o nome que eu quero dar para essa coluna, vou escrever aqui, soma valor pago, beleza? Vírgula, aí eu vou colocar aqui qual é a expressão, como é que ele faz para somar o valor pago. Aí eu posso colocar, por exemplo, ó, aquela medida faturamento total, que era a medida que calculava para a gente o valor de faturamento total. Show? Então coloquei aqui o faturamento total, vou fechar o parênteses e dar um Enter. E olha só que legal, ele já está mostrando aqui os valores já resumidos. Ó. Então cada um dos alunos, cada um dos cursos e quanto cada um pagou neles, beleza? Então deixa eu pegar um exemplo aqui de algum aluno que parcelou o curso, ó, tem um total de parcelas a pagar. Deixa eu ver alguém que parcelou em 10 vezes. Ó. Então deixa eu pegar aqui esse aluno 29661. Deixa eu ver aqui, ó. Aluno 29661. 29661. Ele aparece pagando várias parcelas aqui, tá vendo? Aluno 29661. Deixa eu dar um pulo lá na tabela de vendas resumidas. Aluno 29661. Ó, encontrou ele aqui. Só que aqui ele está mostrando a soma do que ele pagou. Tá vendo? Ó, lá na base de vendas, ele pagou várias parcelas de R$100. Aqui está mostrando a soma das 10 parcelas que ele pagou R$1.000. Perfeito. Então, deixa eu fechar aqui e voltar a limpar o filtro, tanto aqui quanto na base de vendas. Só que qual que é a ideia? Por que eu estou mostrando isso? Porque agora, como a gente está, por exemplo, criando novas tabelas, a gente quis criar essa tabela para a gente ter essas vendas resumidas, imagina que você justamente quisesse usar essa fórmula, summarize, para conseguir criar esse resumo que foi que a gente acabou de fazer, mas eu só quero ver as vendas resumidas da hashtag treinamentos. Então, nesse caso, como você só quer ver as vendas resumidas da hashtag treinamentos, o que você vai querer fazer? Lembra que a gente pode usar a fórmula Calculate Table tanto do zero para criar uma nova tabela só usando essa fórmula, ou a gente pode usar a fórmula Calculate Table como argumento quando uma fórmula pede uma tabela como argumento. Lembra como é que começava a fórmula Summarize? Olha só, a fórmula Summarize, como é que ela começava? Summarize. A primeira coisa que ela pede como argumento é o quê? É uma tabela. Então o que a gente tinha colocado? Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar do jeito que estava. Primeiro argumento que a gente colocou foi como argumento aqui a base de vendas, que era a tabela inteira de vendas para ele poder resumir de acordo com o aluno o produto que cada um pagou. Se eu quisesse ver o resumo de quanto que cada aluno pagou em cada curso, só que só dos cursos da hashtag treinamentos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que filtrar a tabela de vendas. E aí, para filtrar a tabela de vendas, como é que a gente consegue fazer? Ao invés de colocar direto aqui base de vendas, eu posso colocar o que? A fórmula Calculate Table, beleza? Então, ao invés da base de vendas, eu vou apagar aqui base de vendas, vou escrever
calculate table. Por quê? Porque eu quero uma tabela filtrada. Então, qual é a tabela que eu quero filtrar? É a tabela base vendas, vírgula. Qual é a condição? Qual é o filtro que eu quero aplicar naquela tabela? Eu quero que a empresa seja igual a hashtag treinamentos. Hashtag treinamentos. Fecho parênteses porque eu terminei a fórmula calculate table. Então, o que eu fiz agora? Eu não usei a fórmula calculate table sozinha. Eu usei ela como argumento. E aqui dentro desse argumento, eu usei a fórmula calculate table para me retornar a base de vendas, só que filtrada só com os valores de vendas da hashtag treinamentos. Então, agora, olha só, se eu der um Enter, nos produtos, agora só vão aparecer os produtos da hashtag treinamentos. Ó, apresentações, Excel, Power Apps, Power BI, VBA. Se eu tivesse voltado do jeito que estava, olha só, eu vou voltar para o jeito que estava, que era só base vendas. Olha só o que acontece, ele está com todos os produtos aqui, incluindo ciência de dados, Python, SQL. Agora, se eu volto lá para o Calculate Table, dei um Ctrl Z aqui e dei Enter, agora ele mostra só os produtos que interessam. Então agora você consegue fazer várias análises. Por exemplo, quantas vendas a gente teve aqui, por exemplo, de cursos da hashtag treinamentos? 35 mil linhas. Se eu não tivesse feito esse resumo, eu não ia conseguir fazer essa análise logo de cara. Por quê? Por exemplo, olha só, se eu tentar contar o número de linhas da tabela de vendas, olha só, deixa eu filtrar aqui na tabela de vendas a empresa, hashtag treinamentos. Olha só o que ele vai me mostrar. Hashtag treinamentos, eu tenho 50 mil linhas, 50 mil transações. Só que esses 50 mil, o que são esses 50 mil? São vendas de cursos? Não, são 50 mil parcelas pagas, 50 mil parcelas pagas. Agora, lá na minha tabela de vendas resumidas, eu tenho 35 mil linhas. O que é isso? Agora, eu não estou considerando cada uma das parcelas que a pessoa pagou, eu só estou considerando o quê? Estou considerando simplesmente cada uma das vendas. Então, se o aluno parcelou o curso em 50 vezes, não importa, ele vai aparecer uma única vez para aquele curso. Então, agora sim eu consigo fazer várias análises para saber, por exemplo, qual foi o número de vendas que a gente fez, qual foi a média de valores que a gente teve aqui de cada um dos cursos aqui, por exemplo, quanto que a gente fatura em média com cada curso e assim por diante, que é uma informação que a gente não ia conseguir fazer logo de cara na tabela de vendas. Por quê? Porque a tabela de vendas, como estava com várias transações quebradas, né, de acordo com cada parcela, a gente não ia conseguir. Então a gente conseguiu fazer esse resumo e com a fórmula Calculate Table para conseguir analisar os dados só de hashtag treinamentos. Então, de novo, resumindo, fórmula Calculate vai funcionar para quando você quer retornar um número, que foi o caso que a gente fez lá atrás, ó. Então, faturamento é hashtag treinamentos, fórmula Calculate. Agora, a fórmula Calculate Table vai servir para quando você quiser retornar uma tabela. E você pode tanto criar uma tabela nova só com essa fórmula, se você quiser criar uma tabela filtrada, funciona, ou também serve para você colocar como argumento dentro de fórmulas que pedem ali uma tabela como argumento, que é o caso da Summarize, o primeiro argumento dela é uma tabela. Você pode usar a fórmula Calculate Table, que é bem legal para você conseguir criar esses filtros e já conseguir deixar mais fácil de você conseguir analisar os dados. Então, espero que tenha feito sentido, espero que você tenha curtido. Se tiver mais alguma fórmula que você tenha curiosidade de aprender, comenta aqui, coloca nos comentários, que a gente está sempre de olho nos comentários. Inclusive, fórmula Calculate Table era uma fórmula que a gente ainda não tinha ensinado aqui no canal e eu quis trazer para vocês. Então, se tem mais alguma fórmula que você ainda não viu o vídeo e tem curiosidade de aprender, comenta aqui pra gente saber. E não esquece de sentar o dedo no like se você gostou desse vídeo para continuar aprendendo ainda mais, para continuar permitindo com que a gente faça mais conteúdo, com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, que você sabe, quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso gratuito para você aprender mais sobre fórmulas no Power BI e ficar fera nessa ferramenta. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.